Olá a todos, então vamos continuar com mais um tema na nossa disciplina de sistemas de tempo real. O tema da aula de hoje é escalonamento de tempo real em multiprocessadores. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje então é estudar o que acontece quando a gente escalona tarefas de tempo real usando múltiplos processadores, ou também chamados processadores multicore. Quando a gente tem mais de um processador ou mais de um core, o que vai acontecer com o escalonamento? Bom, para seguir a aula de hoje, basicamente é necessário o conhecimento das aulas anteriores, principalmente a parte de escalonamento em tempo real em uniprocessadores. Basicamente o que a gente vai aprender hoje são três formas ou três abordagens de realizar um escalonamento em cima de um multiprocessador, que são as abordagens ou o escalonamento particionado, o escalonamento global e o escalonamento agrupado, também chamado de cluster. Então vamos iniciar. Bom, por que o escalonamento tempo real em multicore ou multiprocessadores tem recebido muita atenção, basicamente aí nos últimos 10 a 15 anos na comunidade de tempo real? Tem se realizado muitas pesquisas nessa área. Isso se dá basicamente ao fato de que a gente tem encontrado uma grande revolução tecnológica nos processadores principalmente nas últimas 2 décadas. Essa revolução, ela basicamente diminuiu muito os custos dos processadores, integrou diversas características do processador, como aumento da memória cache, barramentos e etc., DMAs. Então, muitas coisas estão sendo colocadas agora dentro do próprio processador, juntamente com mais elementos de processamento. Quando eu falo de elemento de processamento aqui, eu estou falando de processadores ou cores, Então, processador multicore hoje em dia é meio que padrão em qualquer computador desktop, O tamanho das memórias também aumentou bastante, tanto de memória cache quanto de memória principal. E toda essa revolução tecnológica, esse aumento de desempenho dos processadores, vem também atrelado junto com as demandas de aplicação. Aqui eu botei basicamente algumas figuras para ilustrar. A primeira figura aqui, ela está ilustrando um automóvel moderno. Então, hoje em dia, nos automóveis top de linha aí de qualquer montadora, é muito comum ter mais de 100 ECUs controlando várias coisas no veículo. Como demonstrado aqui na figura, tem barramentos que conectam as diversas ECUs. Os carros hoje, alguns deles já têm conexão 4G integrada no próprio carro, então tem conectividade com a internet. E obviamente esse cenário aqui, ele está migrando para o cenário dessa outra figura aqui no canto direito, que é com veículos autônomos, demonstrando aí o uso de veículos autônomos. A gente já tem carro comercial hoje que é capaz de dirigir de forma semi-autônoma, Ainda não libera o motorista para fazer todas as atividades, mas tem várias coisas que o carro já faz sozinho, os carros mais top de linha. Nesse cenário de veículos autônomos, o processamento ou a carga de processamento, ela vai ser cada vez maior. Então a gente tem sensores como lidar, vários sensores ao redor do veículo. A gente tem câmeras fazendo processamento de imagem. Então a demanda por processamento é muito grande nesses sistemas. Logo, também é uma razão para se utilizar um processador multicore. E no exemplo aqui do meio, eu trouxe aqui uma Raspberry Pi, aqui a versão 4, só para ilustrar a questão da integração de diversas características numa única placa, juntamente com um processador multicore. Hoje em dia a gente consegue comprar uma Raspberry Pi em torno de $20. Então é realmente muito barato.
Eu acredito que os processadores multicore, em breve, eles serão a opção padrão para qualquer aplicação, não somente para os desktops, né, para os computadores de uso pessoal, mas também para qualquer sistema embarcado em tempo real, justamente pela redução dos custos, né. Produzir um processador single core, produzir um processador com mais de um core, acredito que no futuro a diferença de preço vai ser muito, muito pequena. Então não vai fazer mais sentido produzir processadores com apenas um núcleo. A questão dos processadores multicore, e mais detalhes aí na questão arquitetural do processador, tem bastante variação, né? A gente pode ter no único chip alguns cores, que está aqui embaixo nessa comparação que eu pus aqui. A gente pode ter um sistema com múltiplos cores, chamado Many Core Systems. Então aqui a gente está falando aqui de dezenas, centenas ou até milhares de cores ou processadores no único sistema. E também tem ganhado aí muita atenção nesses últimos 3, 4, 5 anos, os chamados MP-SoCs. Né? Para quem não lembra, SoC, System on a Chip, então um sistema num único chip, e o MP vem de multiprocesso, então seria um sistema multiprocessado em um único chip. Né? Geralmente essas plataformas de MP-SoC, elas também têm uma lógica reprogramável junto com elas. Né? Então as placas da Xilinx, essas mais recentes, são exemplos mais comuns e mais fáceis de dar de uma MP-SoC. Né? Então nessas MP-SoC tem um ou mais processadores com mais de um núcleo, os multicores, tem uma lógica programável, uma FPGA, e tem vários barramentos e várias memórias diferentes num único chip. A questão da arquitetura também ela varia com relação à memória física. Então, quando a memória física é compartilhada, a gente fala que é um sistema multiprocessado ou um sistema multicore. Quando a memória física é acessada através de uma rede, a gente fala que é um sistema distribuído. Então aqui a gente não está tratando de sistema distribuído, a gente está tratando de um sistema multicore. Aqui brevemente aqui para dar um exemplo para vocês de duas arquiteturas de um processador multicore moderno. Nessa figura de cima, notem que a gente tem N cores, cada core obviamente tem sua própria CPU e uma cache, uma memória cache privada em cada um dos cores, e uma memória cache de nível 2 compartilhada por todos os cores. Essa aqui é uma abordagem tradicional, por exemplo, em processadores multicore da ARM. Né? Por exemplo, o ARM A53 ou A57, ele tem uma arquitetura parecida com essa aqui. Na figura de baixo a gente já tem um exemplo aqui com apenas 4 cores, cada um com sua cache de nível 1 privada. Uma cache de nível 2 é compartilhada por grupos de 2 cores, né? Então o Core 1 e o Core 2 compartilham uma cache de nível 2, o Core 3 e o Core 4 uma segunda cache de nível 2. E a cache de nível 3 é compartilhada por todos os cores. Então processadores da Intel, por exemplo, hoje em dia eles têm uma arquitetura de processadores de cores e memória cache parecida com essa aqui. Até agora, então, a gente tinha considerado nas nossas aulas um cenário onde existiam N tarefas periódicas que eram escalonadas em um único processador. O que vai mudar na questão do escalonamento se agora a gente considerar as mesmas N tarefas periódicas, mas com M processadores, não apenas um? Então seriam 2 ou mais processadores. Se vocês quiserem parar aí um pouco o vídeo e pensar o que mudaria, fiquem à vontade para pensar um pouquinho a respeito disso. Mas eu vou prosseguir aqui. A resposta para essa pergunta basicamente muda tudo. Tá? Então muda muita coisa. Então a gente vai ver agora nos próximos slides o que basicamente muda em relação a isso. Tradicionalmente, o escalonamento em tempo real multiprocessado tem 3 abordagens tradicionais. A primeira abordagem seria o escalonamento particionado,
a segunda o escalonamento global e uma terceira que é o escalonamento agrupado, que seria uma variação das duas primeiras. Começando com o com o escalonamento particionado. Os primeiros autores a estudarem essa abordagem de escalonamento multicore foram o Dow e a Liu, em 1978. Essa abordagem de escalonamento ela é a preferida para sistemas de tempo real crítico multiprocessados. Então aqui é bom enfatizar a questão do crítico. Por que é a preferida? Porque essa abordagem ela tem melhor limites de utilização do que a abordagem global. Então significa que o nível de utilização dos meus processadores vão ser maior. Eu consigo escalonar mais tarefas do que uma abordagem global. Isso para a área de real-time. Outra vantagem dessa abordagem particionada é que as tarefas elas são escalonadas e analisadas usando os algoritmos de escalonamento de uniprocessadores, né? De um único processador. Aqueles algoritmos que a gente já viu, como por exemplo rate monotônico e o EDF. Né? E consequentemente, os testes de escalonabilidade também são desses algoritmos de escalonamento. Né? Então, testes de escalonabilidade do rate monotônico e do EDF também se aplicam. Bom, mas o que muda então com o escalonamento particionado? Vamos ver um exemplo aqui. Esse exemplo aqui, considerando que a gente tem 6 tarefas, né, tal 1 a tal 6, 2 processadores. Então, no escalonamento particionado, cada processador tem sua própria fila de escalonamento. O nosso conjunto de tarefas, nesse caso aqui, o nosso conjunto de tarefas tem 6 tarefas. O que é feito nesse conjunto de tarefas? Ele é particionado nas filas de escalonamento. Então, uma tarefa é atribuída num processador, a segunda nesse caso aqui no mesmo processador, uma terceira no segundo processador e assim por diante. Então, eu vou particionando as tarefas. E aí, cada um dos processadores executa o escalonamento utilizando sua própria fila. Então, o processador 1 aqui nesse caso vai pegar a primeira tarefa pronta para ser executada da sua fila e vai executar. A tarefa, nesse caso T1, quando ela acabar, ela volta para o final da fila, se for o caso, né? se ela tiver um próximo período, por exemplo. Num escalonamento particionado, as migrações de tarefas entre as filas não é permitida. Então, ou seja, imagine que o processador 1 tenha executado suas 3 tarefas nesse exemplo, e ele está idle, não está executando mais nada. E o processador 2 tem ainda suas 3 tarefas. Então, não é possível migrar uma das 3 tarefas do processador 1 do processador 2 para o processador 1. Então, migrações das tarefas entre processadores não é permitida. Então, dado uma plataforma multiprocessada com M processadores ou cores, o problema do escalonamento particionado é agora reduzido em M escalonadores de um único processador. Lembrem que M é o número de processadores. Então, esse problema, como falei, é conhecido como particionamento de tarefas. Cada tarefa deve ser estaticamente atribuída a uma partição específica, né? Sendo que a partição aqui é o core ou o processador. E como falei anteriormente, migração das tarefas não são permitidas. Esse problema de particionamento de tarefas é equivalente ao problema do empacotamento, chamado Bin Packing Problem. Bin Packing é um problema clássico da ciência da computação. Vamos dar uma olhada no que seria esse problema de Bin Packing para quem não conhece ainda. Então, o problema do empacotamento, basicamente, ele trata... a gente tem cestos ou alguns filmes de lixeiras, ou seja, a gente tem
nesse caso aqui eu vou chamar de lixeira, então a gente tem uma lixeira ou um cesto com uma determinada capacidade, e a gente tem itens que devem ser colocados dentro desse cesto, dessa lixeira. No caso do escalonamento particionado, cada uma desses cestos ou cada uma dessas lixeiras é um processador, e o tamanho ou a capacidade dessa lixeira seria a sua utilização de 100%, ou seja, a utilização máxima do processador. E aí, cada uma das tarefas do nosso conjunto de tarefas tem sua utilização, e aí o problema se trata basicamente de colocar as tarefas dentro de cada um dos processadores até a utilização máxima ser atingida. Obviamente não pode passar de 100%. Tá? Existem várias heurísticas conhecidas para resolver o problema do bin packing, né? Por exemplo, a first fit, best fit, worst fit, né? O primeiro encaixe, o melhor encaixe, o pior encaixe, são algumas das heurísticas mais conhecidas. Vamos ver alguns exemplos. Aqui o primeiro exemplo seria da first fit. Eu tenho aqui um conjunto de tarefas com 7 tarefas, de 1 a 7. O U aqui seria a utilização da tarefa 1, utilização da tarefa 2, utilização da tarefa 3 e assim por diante. E aqui eu tenho 4 processadores, né? Lembrem que a capacidade é 100%, então vai de 0 a 1. Como que funciona a heurística do first fit, né? Inicialmente os processadores estão com a capacidade vazia, não tem nenhuma tarefa atribuída a eles, então imagine que não tem nada aqui. Pego a primeira tarefa, né? Usando o first fit eu encontro a partir do primeiro processador aquele que tem a utilização suficiente para acomodar a primeira tarefa. Então, como está vazio, logo o primeiro processador pode ser atribuída a tarefa ao primeiro processador. Então, 0.8 vai aqui no primeiro processador. Pego a segunda tarefa, né? Começo do primeiro processador, né? 0.8 mais 0.5 vai passar da capacidade máxima. Então, eu não posso colocar a segunda tarefa aqui no processador 1, por isso que ela é atribuída aqui no segundo processador. Acontece a mesma coisa com a tarefa 3, que vem para o terceiro processador, tarefa 4 vem para o quarto processador, né? A tarefa 5 é alocada no primeiro, né? 0.2 é exatamente 100%, a tarefa 6 é alocada no segundo, e a tarefa 7 também é alocada no segundo. Então, nesse caso aqui, eu tenho o primeiro processador com 100% da capacidade, o segundo com 100% com 90% da capacidade, né? Não, com 100%, desculpa. 0.4 mais 0.1 mais 0.5, então dá 100%. O terceiro processador com 70% da capacidade e o quarto com 60% da capacidade. Quando que o escalonamento particionado vai falhar? Quando a gente não conseguir particionar as tarefas. Então, quando a heurística do bin packing, seja ela first fit, ou worst fit, ou best fit, ou qualquer uma outra, falhar, ou seja, não conseguir alocar uma tarefa a um processador, quer dizer que aquele conjunto de tarefas não é escalonável. Além disso, após fazer a alocação das tarefas em cada um dos processadores, eu posso simplesmente agora pegar o algoritmo de escalonamento que eu estiver utilizando em cada um dos processadores e aplicar o teste de escalonabilidade. Então, por exemplo, eu posso executar o rate monotônico no primeiro processador e o EDF no segundo. Tá? E aí aplicar o teste de escalonabilidade de cada um deles para ver se realmente vai ser escalonável ou não. É possível rodar escalonadores diferentes em cada um dos cores? É possível, mas o mais tradicional é sempre executar o mesmo algoritmo. Um exemplo do best fit. O best fit é um pouquinho diferente do first fit. O best fit ele vai alocar a tarefa no core e depois que a alocação for realizada, aquele processador que tiver a menor sobra é o melhor encaixe.
Né? Então, por exemplo, as tarefas aqui são as mesmas do exemplo anterior. Então, iniciando com a primeira, né? Vai no primeiro core, a segunda no segundo, as 4 primeiras não muda nada. Né? A quinta, então, considerando que o primeiro processador tem 80%, o segundo 50%, o terceiro 70% e o quarto 60%, e a quinta tarefa tem 20% de utilização, considerando esses 4 cores, qual é aquele que depois que a tarefa 5 for atribuída vai ter menor sobra? Nesse caso aqui é o processador 1, que não vai ter sobra nenhuma, né? Se eu colocasse a tarefa 5 no processador 3, né, 0.7 mais 0.2 sobraria 10% de utilização. Então aqui o Best Fit tenta sempre procurar a utilização máxima dos cores. Diferente aqui do First Fit, que a tendência é que os processadores iniciais tenham capacidade ou tenham uma utilização maior que os processadores finais. Já o Worst Fit é ao contrário do Best Fit, ele vai tentar alocar naquele processador que tiver a maior sobra depois que a tarefa for atribuída. Então aqui está um exemplo, vocês podem fazer o passo a passo aí, mas fica bem fácil de ver. Então geralmente no problema de bin packing é mais difícil atribuir os pacotes, ou no nosso caso as tarefas que têm utilização maior. Então as tarefas que têm utilização menor são mais fáceis de serem encaixadas, né, do que as tarefas que têm utilização maior. Considerando isso, que é uma característica do problema de bin packing, se a gente pegar as nossas tarefas e ordenar elas em ordem decrescente de utilização, a gente vai ter uma melhora no desempenho. Então, essas heurísticas de bin packing que ordenam por ordem decrescente são chamadas de First Fit Decreasing, Best Fit Decreasing ou Worst Fit Decreasing. Então, quando tiver o decreasing do lado do nome da heurística, significa que primeiro as tarefas são ordenadas, né, pela utilização, no nosso caso, de forma decrescente. Então, primeiro as que têm utilização maior, justamente para ter alguma vantagem e ser mais fácil realizar o particionamento das tarefas. Aqui está um exemplo do Worst Fit Decreasing, né? Mesmo conjunto de tarefas, né? Mas agora ordenando as tarefas. Então começa primeiro com maior utilização, depois vai para 3, depois vai para 4, para 5, para 4, para 2, que tem utilização 0.5, para a tarefa 6, que tem utilização 0.4 e assim por diante. Né? Então notem que ficou mais parelho, mais bem distribuído. Né? Essa é uma característica do Worst Fit também, né? Ele tenta distribuir melhor as tarefas nos processadores. A segunda abordagem de escalonamento é chamada de escalonamento global. Então, nesse escalonamento global, os M, ou menor do que M, jobs das tarefas com mais alta prioridade, são escalonados em qualquer instante de tempo nos M processadores. Né? Então, se eu tiver M ou menos do que M tarefas prontas para ser executadas, essas tarefas vão ser escalonadas nesses M processadores. Não tem nenhuma restrição com relação às filas, então significa que o job de uma tarefa pode ser preemptado e depois ele pode ser resumido em um outro processador. Significa que existiu aí uma migração do job, uma migração de tarefas. Considerando esse fenômeno de migração, por que ele é considerado
ruim em um multiprocessador ou um processador multicore. Se quiserem pausar o vídeo aí e pensar um pouquinho a respeito. A resposta é porque as migrações e também as preempções de tarefas causam atrasos relacionados à afinidade de cache. Então, ou seja, lembrem aí nos slides anteriores que eu passei aquela arquitetura de memória cache. Quando a tarefa está executando, o processador traz para os níveis mais baixos da cache os dados daquela tarefa. Se a tarefa agora é preemptada ou migrada para um outro core, se é preemptada e depois migra para um outro core, significa que os acessos aos dados não estão naquela cache do novo processador. Então tem um atraso relacionado a isso. E esse atraso aí se chama afinidade de cache. Um exemplo aqui com as mesmas 6 tarefas, 2 processadores, mas agora a gente tem uma única fila global de escalonamento. As tarefas elas são ordenadas segundo um critério de escalonamento nessa fila global e são escalonadas no primeiro processador que tiver livre. Tá? Bom, existem escaladores globais tanto para soft real-time quanto para hard real-time que são ótimos para conjuntos de tarefas com deadline implícito. Deadline implícito, lembrando que é aquele modelo de tarefas onde o deadline é igual ao período. Entretanto, quando o deadline for menor do que o período ou quando o deadline for maior do que o período, não existe um escalonador global ótimo. Um exemplo aqui seria o Global IDF, ou também chamado GIDF. Ele é um algoritmo ótimo para sistemas de tempo real não críticos, um soft real-time. Se a gente considerar um escalador global com prioridade fixa, não existe escalador de prioridade fixa ótimo. Isso foi provado pelo Dow e essa prova foi chamada de Dow Effect, o efeito Dow. Então, para N tarefas, sendo que N é maior do que o número de processadores M, o conjunto de tarefas não é escalonável, mesmo que a utilização seja menor do que M. Tá? Geralmente, o escalonamento global é o preferido para soft real-time. A razão para isso é que ele garante um limite superior no tardiness das tarefas, sempre que a utilização do conjunto de tarefas, U nesse caso, for menor ou igual ao número de processadores. Existem vários testes de escalonabilidade para o GIDF. Geralmente esses testes são suficientes e, portanto, eles são bastante pessimistas. Eu coloquei aqui nesse slide alguns exemplos de teste de escalonabilidade, por exemplo, teste baseado em densidade, foi proposto em 2003 pelo Guzens. Leva em conta a densidade da tarefa. A densidade de uma tarefa é o seu tempo de computação dividido pelo mínimo entre o deadline e o período. E aí tem uma fórmula que leva a densidade. Então, a soma das densidades do conjunto de tarefas tem que ser menor ou igual a M menos M menos 1 vezes a maior densidade do conjunto de tarefas. O teste do Baker, proposto em 2003, é considerado aí o primeiro trabalho em análise de escalabilidade para tempo real crítico em multiprocessador. Então, note, em 2003 são, nesse exato instante, 17 anos atrás. Então, é um tema de pesquisa bastante recente. Existem outros testes baseados no tempo de resposta, no RTA. O Marco Bertonha, que é um pesquisador da Universidade de Modena, na Itália, ele tem alguns testes propostos em 2005 e 2007, que são menos pessimistas do que o teste do Baker. Tá? Eu botei aqui uma referência no ano de 2011, que tem a discussão aí de vários testes de escalabilidade para
o IDF global. Só mais um comentário aqui, que quer ser menos pessimista, significa ter uma taxa de utilização maior. Então, significa ter possivelmente conjunto de tarefas que não são escalonáveis segundo o teste do Baker serão escalonáveis segundo o RTA. A terceira abordagem de escalonamento é o escalonador agrupado. Então, nesse tipo de escalonador, os processadores eles são agrupados. Cada grupo de processador tem uma fila global. As tarefas elas são particionadas em cada grupo e dentro de cada grupo existe um escalonador global. Então é uma mescla aí entre o particionado e o global. Porém, se a gente considerar um escalador agrupado com apenas um grupo, ele vira um escalador global. E se a gente considerar um escalador agrupado com M grupos, sendo M o número de processadores, a gente tem um escalador particionado. Bom, a segunda parte aqui da aula que eu gostaria de discutir para vocês é com relação ao overhead do sistema operacional e como esse overhead afeta a escalonabilidade em um sistema multiprocessado. A gente fez alguns trabalhos práticos aí durante o semestre de implementação dentro de um sistema operacional em tempo real. E aqui basicamente quero mostrar para vocês como a implementação afeta o teste de escalonabilidade. Primeiro de tudo, a gente vai começar aqui a discussão com a questão dos overheads. Então aqui a gente tem 2 processadores. Toda vez que uma tarefa ela chega, tem alguns overheads associados com o sistema operacional. Então, o tempo de liberação, que é o R de release, o tempo de escalonador, ou de escalonamento, então o tempo para fazer a escolha do próximo ou da próxima tarefa a ser executado, e o tempo de troca de contexto. Então, antes da tarefa executar, tem todos esses overheads associados ao sistema operacional. Se eu estiver executando um escalonador global, uma tarefa pode ser liberada num processador, como nesse caso aqui, foi liberada nesse instante aqui onde está o mouse, no processador 1, mas ela foi escalonada no processador 2. Então, aconteceu aqui o que a gente chama de IPI, Interprocessor Interrupt. Então, uma interrupção entre processadores. Então, o processador 1 mandou uma interrupção para o processador 2. Isso também aqui é uma fonte de atraso. Então, o processador 2 teve o escalonamento e mais uma troca de contexto. Notem também nesse exemplo que a tarefa 3 estava executando no processador 2 e depois ela passou a ser executada no processador 1. Então, houve uma migração. Lembrem que a migração acarreta aí em perda da afinidade da cache. Então, basicamente resumindo, sobre custo, o overhead no sistema operacional contém tempo de troca de contexto, tempo de contar os ticks, as interrupções do timer ou do alarme, tempo de liberação da tarefa, tempo de escalonamento, IPI, tempo de preempção e, ou melhor, atrasos relacionados à preempção e migração. Cada job de uma tarefa vai ter ou vai ocasionar o sobrecusto de escalonamento e troca de contexto 2 vezes, o tempo de liberação, o overhead de liberação 1 vez, e os atrasos de preempção e migração no máximo 1 vez. Para demonstrar isso para vocês, durante basicamente a minha pesquisa aí, de alguns anos atrás, a gente realizou a medida desses overheads dentro do Epos, utilizando aí um processador real. A gente utilizou o Intel i7 2600 com 8 cores. A gente então realizou a execução nesse processador
algumas tarefas, ou alguns conjuntos de tarefas. Então, por exemplo, o primeiro conjunto com 5 tarefas, depois com 15, 25 até 125 threads. Tá? Para cada uma desse conjunto de tarefas, a gente gerou utilizações randômicas e períodos randômicos. Para confirmar que o conjunto de tarefas era escalonável, a gente basicamente colocou esses conjuntos de tarefas, ou testou esses conjuntos de tarefas com 3 testes de escalonabilidade do GIDF. Cada uma das tarefas basicamente realizava aí uma soma de uma variável local num loop de 50 repetições, e a gente mediu o overhead tanto no Epos quanto no Litmus RT. Litmus é um plugin de tempo real para o Linux, e a partir dessas execuções, então a gente basicamente mediu o quanto o Epos demora para trocar contexto, quanto o Epos demora para fazer uma decisão de escalamento, e a mesma coisa com o Litmus, que roda em cima do Linux. Um exemplo para vocês, aqui tem o pior caso do overhead de escalonamento. A linha azul é o GIDF no Litmus, a linha vermelha é o mesmo escalonador no Epos. Notem que no Litmus a gente tem aqui pico que demora 140 microsegundos, enquanto no Epos não chega a 20 microsegundos. A mesma coisa para o PIDF. Então, lembrando aqui, GIDF é Global IDF, então IDF global, PIDF é o IDF particionado e o CIDF é o IDF agrupado. Então, o PIDF no Litmus, essa linha verde, enquanto o PIDF no Epos é a linha cinza que está aqui embaixo. Então, tem uma diferença grande de overhead. Depois, eu só mostrei aqui para vocês o overhead de escalonamento, tá, pessoal? Depois, no final, eu deixo a referência para o artigo ou também para minha tese de doutorado, que tem aí todos os outros overheads que a gente mediu, troca de contexto, liberação, entre outros, né? Depois, o que a gente fez? A gente pegou esses overheads medidos, que foram executados num processador multicore real, tanto no Litmus quanto no Epos, e a gente aplicou isso nos testes de escalonabilidade. Então a gente, de novo, gerou conjuntos de tarefas randômicos, com utilizações variadas, com períodos variados. Basicamente foram 18 combinações de períodos e utilizações. E depois que essas tarefas foram geradas, a gente inflou elas, basicamente inflou o pior tempo de execução com os overheads do Epos e do Litmus. E a gente testou de novo o GIDF, o PIDF e o CIDF. O PIDF a gente usou 3 heurísticas do BIMPAC, o First Fit, o Best Fit e o Worst Fit, e 8 testes de escalonabilidade do GIDF. Aqui está um exemplo. Então, o GIDF sem nenhum overhead, o GIDF com o overhead do Epos aqui em vermelho, o GIDF com o overhead do Litmus. Então, a linha do GIDF está aqui. Então, o teste, o melhor dos 8 testes teóricos dá em torno de 7,3 de utilização total, ou seja, a gente perde 8 dos 8 cores do sistema, 0,7 são perdidos devido ao pessimismo do teste de escalabilidade. Quando a gente aplica os overheads, notem que a linha azul para a linha vermelha perdeu aí, 0,2 de utilização, só por causa dos overheads. Mas olha o que é incrível aqui, é a linha do Litmus, né? Então, para o Litmus, para o Epos, tem pelo menos 300% de diferença aqui, né? 300% a mais de utilização. Já o PIDF tradicionalmente ele tem uma melhor utilização, então o PIDF sem nenhum
overhead consegue praticamente a utilização máxima do sistema. O PDF com o EPOS é o 5, perde um pouquinho, né? Note que ele começa a cair aqui. E o PDF com o Litmus está aqui, o 6. Então, de novo, tem aí bastante diferença por causa do overhead, tá, pessoal? Então, é esse o exemplo que eu queria dar para vocês. Que o projeto do sistema operacional em tempo real ele é muito importante. Quanto menos sobrecusto de tempo de execução tiver o nosso sistema operacional, melhor vai ser as taxas de escalabilidade. A gente observou cerca de 46% na melhora da taxa de escalabilidade no GDF usando EPOS e 26% de melhora usando PIDF em comparação com o Litmus. Isso para cenários com utilização light e períodos pequenos, ou seja, um cenário de utilização com bastante tarefas. Tá? Quando o sistema tem poucas tarefas, a diferença não fica tão grande assim, porque obviamente o overhead ele é diluído nessas poucas tarefas. O PDF ele sempre é igual ou melhor que o GDF e o CDF para tempo real crítico. Esses exemplos aqui também, ou melhor, esse estudo, ele mostrou aqui a diferença de usar um Linux e um sistema operacional de tempo real. Revisando então os principais tópicos da aula de hoje, a gente viu as 3 abordagens de escalonamento em tempo real em multiprocessadores, particionada, global e agrupada. As abordagens particionadas são as preferidas para tempo real crítico. As abordagens globais são preferidas para tempo real não crítico. Eu também passei para vocês como que a implementação e os overheads de tempo de execução de um sistema operacional em tempo real impactam o desempenho dos testes de escalabilidade, tanto para particionado quanto para abordagens globais. Aqui são as referências. Então aqui está a minha tese, que tem o capítulo 2, basicamente trata do escalonamento tempo real multicore. E esse artigo aqui traz a comparação, ou parte da comparação que eu apresentei aqui. A comparação total também pode ser encontrada lá na minha tese. Então tá, pessoal, por hoje é isso, por essa aula é isso. Até a nossa próxima aula.